Dia, paz seja convosco. Amém? Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico, no qual na outra semana nós falamos para que serve a Bíblia, qual a sua utilidade. Hoje nós vamos dar sequência aonde nós paramos. Hoje nós vamos ler Mateus 13, nós vamos ler os versos 10 e 11. Amém? Vamos ficar de pé para nós orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono que nós tivemos. Muito obrigado, Senhor, pelo frio que está fazendo. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, fica conosco, ajude no nosso estudo, que o Espírito Santo seja o mestre por excelência no nosso entendimento, para que nós possamos entender, guardar e praticar na nossa vida a sua santa palavra. Senhor, muito obrigado, fica conosco, amém, e graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouco o que é uma parábola. Por exemplo, Deus, quando falou com os discípulos, ele falou por parábolas. O que é uma parábola? É uma figura de linguagem, é uma comparação. Então nós vamos ler o texto para nós aprendermos o que é uma parábola, o que é reino dos céus, o que é céu, o que é mistério. Tem muita coisa boa aqui para a gente aprender. Que diz assim, Mateus 13, capítulo 13, verso 10 e 11. Que diz assim, então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que lhes falam por parábolas? É uma pergunta. 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido. Tem Bíblia que deve ter versão um pouco diferente da qual estou lendo. Amém. Parábola, irmãos, é uma figura de linguagem que vem do grego, parábole. Isto é, uma comparação, um paralelo, uma história curta, real ou imaginária. Paralelo, uma história curta, real ou imaginária, contada para ensinar uma verdade moral ou uma verdade espiritual. O que quer o texto nos dizer? Porque às vezes a gente entendemos as coisas de uma forma e é de outra. Quantas são as pessoas que nos falam algo em que, às vezes, a gente não entende. Por exemplo, se eu for conversar, por exemplo, com um francês, eu não vou entender a linguagem dele, porque ele está falando no idioma dele. Agora, o idioma da palavra de Deus, Deus quis dizer uma coisa comparando-se a outra coisa que é a mesma essência. Parábola, nós não podemos confundir com fábula, porque as figuras de linguagem são muitas. Eu estudei muito num livro de Luiz Berkoff, ou Lois Berkoff, então lá tem todas as figuras de linguagem. Na área da hermenêutica, a gente estuda muito essa figura de linguagem, porque a Bíblia, para a gente entender certas palavras, você tem que ter um dicionário ou um computador para você pegar a referência, o que quer dizer aquilo. Né? Porque tem muitas coisas na Bíblia que a gente ainda precisa aprender. Eu gosto muito de uma frase de Monteiro Lobato, que ele dizia o seguinte, o mundo
é feito de homens e de livros. O que ele quis dizer com isso? Tem muito homem no mundo, lógico, está referindo também a mulher, né? Na área teológica, ecofania. Então ele está querendo dizer que é para ler. Então, às vezes, a gente não lê a Bíblia, vai ler outros livros. Ou lê outros livros, não lê a Bíblia. Né? Agora, a preferência para a gente ler é o quê? A espiritual, que é a Bíblia. Né? Então, quando ele fala isso, é muito interessante, né? Porque a gente tem que explorar uma frase de Confúcio, né? Que ele diz o seguinte: vamos explorar mais de nós para a gente depender menos dos outros. Por que depender menos? Porque a gente depende de todo mundo. Né? Nós precisamos, às vezes, aprender alguma coisa com alguém, pedir a alguém uma informação, uma orientação. É lógico, você tem que procurar pessoas sábias. Não é isso? Porque você vai perguntar as coisas a qualquer um que não sabe. Eu acho que é isso. A Bíblia não tem axiologia. Ou é ou não é. Lá em Provérbios 13, 20, lá diz assim: anda com sábio e será sábio. Anda com um tolo, traduzindo, você vai ficar tolo também. Você não vai aprender nada. Eu vou aprender com quem não sabe? Não, eu tenho que aprender com quem sabe, com quem é espiritual. Por isso que a Bíblia dá esses endereços para nós. Tá. Ao falar por meio de parábolas, Jesus não estava escondendo a verdade de seus sinceros seguidores. Por quê? Aqueles que eram receptivos à verdade espiritual entendiam a ilustração dele. Para quê? Para os outros, com apenas histórias sem qualquer significado prático. Isto permitia Jesus distribuir alimento espiritual a quem ensinava por ele e, ao mesmo tempo, evitava que seus inimigos expusessem a armadilha. Quantos de nós o diabo já não preparou a armadilha? Foi muitos. Né? Porque às vezes a gente, sem perceber, a gente cai numa armadilha. Lá na roça, vocês falavam casinha de caboclo, era uma parábola. Né? Tem um cantor aí que fala: não põe a mão no buraco do tatu, que é muito perigoso. E é verdade. Né? Então, tudo isso é parábola. A gente tem que entender essas coisas, porque as armadilhas, irmão, elas vêm para nós sem a gente perceber. E se percebe, você tem que ficar mais esperto ainda. Por isso que é importante, igual teve na pregação aqui agora há pouco, né? Você tem que ser mais espiritual. Né? Não é que você é santão, não é isso não. Né? Você tem que ser espiritual. Sempre pedir direção do Senhor. Você vai aonde? Pede direção. Vai resolver o quê? Pede direção. Você vai comprar alguma coisa? Pede direção, que Ele te dá. Então, quando Jesus estava nos prevenindo aqui da armadilha, essas armadilhas são muito perigosas, né? Porque o diabo só veio fazer 3 coisas, só 3: matar, roubar e destruir. Não está destruindo a nação? Tá. Né? Nem cachorro gosta de ficar com esse negócio aí no rosto. Nós temos que usar. Né? Por quê? Nós estamos prevenindo. Por quê? Porque senão nós podemos contaminar nós e contaminar os outros. Né? Aí já é um vírus. Quantas são as pessoas que contaminam os outros com palavras? A atitude às vezes não é tanto, mas do que a palavra machuca. Não é isso? Por exemplo, de manhã a pessoa levanta, é casada, a mulher às vezes é um pouquinho forte, né? Olha para a mulher e fala que a mulher está gorda. Mulher nenhuma gosta de falar que ela está gorda. Nenhuma, não é verdade? Aqui tem algumas fortinhas, né? Abençoada, não é isso? Então, você já acaba com a autoestima da pessoa. Palavra mal falada, né? Por que você não muda a conversa? Né? Você está bonita. Você dormiu bem? É isso? Então é bem melhor do que ofender as pessoas. Porque palavras, irmãos, é muito difícil a gente voltar atrás. Ela machuca muito. Aí está falando também no texto aí, de quê? De mistério. Aí no versículo 11, né?
O que é um mistério? É o quê? É um segredo revelado conforme o caso. É isso? Lá em Deuteronômio 29, diz assim: as coisas reveladas foram para nós, e as não reveladas é para ele. Por que ele quis dizer isso? Deus quis dizer isso. Porque tem coisas, irmãos, que a gente pode saber. Tem coisas que não. Lógico que a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, ela é o quê? Mistério. Tudo é mistério. Né? Então, tem coisa que a gente pode saber. Lá no Evangelho de João, 21, 25, João escreveu o seguinte: nem tudo que ele fez, se eu fosse escrever, caberia no mundo inteiro. O lugar mais longe que eu já fui foi Vitória, Rio de Janeiro. Não fui lugar longe demais, não. Então, mas o mundo que ele está querendo dizer, o que é? É nós é que somos o mundo. Então, como é que vai caber aquilo tudo na nossa cabeça? Não cabe. A Bíblia, talvez, alguém consiga decorar de Gênesis, Apocalipse, alguns versículos. Mas e a essência, que é o entendimento? Por isso que a gente precisa aprender a estudar a Bíblia. Que nós já não vai ter entendimento. Quem vai nos dar entendimento? O Espírito Santo. É Ele que nos dá entendimento da leitura da Bíblia. Então, existem algumas coisas que Deus escolheu e não revelou para alguns. Possivelmente, por quê? Primeiro, nossa mente, ela é o quê? Finita. Não pode entender completamente os infinitos aspectos da natureza e do universo de Deus. Então, tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas que nós vamos entender, outras não. Quando a gente cresce, a gente nasce, a gente vai para a escola, vai para o primário e tudo. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai para a igreja, sempre tem um estudo, tem as classes, para quê? Para a gente aprender aos poucos, gradativamente. Não adianta eu querer fechar dentro do quarto hoje, começar a ler a Bíblia em Gênesis, eu leio o Velho Testamento todo, mas eu entendi o quê? Nada. Por isso que lá em Mateus 22, 29, fala o quê? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a gente está errando em não conhecer. Você precisa de uma pessoa preparada. E eu, graças a Deus, eu tive bons professores. A gente não aprende tudo. Lá em 1 Coríntios 8,2 fala: aquele que cuida saber alguma coisa, ainda não aprendeu, como deveria saber das coisas de Deus. Você conhece a Deus? Às vezes é igual a referência que dá a Bíblia, só de ouvir falar. Então nós não podemos ficar nisso, só de ouvir falar. Nós precisamos aprender a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Porque todos nós aqui, se nós formos ler o Salmo 23, a cada um o Espírito Santo vai dar um entendimento. Agora, por que ele foi escrito? O que o autor ali quis dizer? O que ele está querendo dizer? Aí é que vem a revelação, que já é a própria palavra, a cada um do entendimento. Para quê? Deus fala comigo de uma forma, fala com o outro de outra forma, fala com o outro de outra forma. Ele não vai falar a mesma coisa. Só que 365 vezes ele fala uma vez só. Não temas. E a gente é temoso. Se a gente for olhar a nossa natureza, a gente não quer ler a Bíblia, não quer vir à igreja. Ainda mais na época do frio, de manhã, é que a cama é mais gostosa. Dá preguiça, sim. Não. O apóstolo Paulo fala isso: aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu não faço eu quero. É sempre o contrário. Então, aí no próprio texto aí também, está escrito sobre o quê? O reino. O que é reino? Para ser reino, tem que ter o quê? Um rei. Não existe reino sem rei. E quem que é o nosso rei? Deus, Jesus.
né? Agora, onde está esse reino? Ah, reino dos céus, reino disso, aquilo. O reino de Deus está dentro de nós. Tá? Aqui que ele está. O reino de Deus. Porque se ele não estiver em nós, como é que vai fazer? Né? O que é o reino? É um estado governado por quê? Por um rei. Quer dizer, o meu estado não é o Brasil, que eu estou querendo dizer. É o estado em que eu me encontro. É no estado em que eu estou. É espiritual ou não espiritual? Aí, esse rei governa esse estado, que é o quê? Meu coração, a minha mente, as minhas atitudes. Esse que é o reino governado por um rei. Lá em Mateus 6,13, vamos dar uma ida lá? Só para nós entender isso aqui um pouquinho. Mateus 6,13. Mateus 6,13. Que diz assim: e não nos induzis à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então aqui está fazendo o quê? Um pedido para que nós não sejamos induzidos ao quê? Ao erro. Porque Deus sabe as nossas limitações, as nossas pequenez. Então, Ele sempre nos guia, nos dirige, porque nós temos sempre que andar nos caminhos do Senhor. Porque se a gente sair fora do caminho, é igual o carro. Ele sai da estrada e vai tombar. Então, nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida. Não é isso? Às vezes, Deus permite que sejamos o quê? Tentados. Como discípulos, devemos orar para que sejamos guardados nos tempos difíceis e para que Ele nos livre de Satanás e de seus enganos. Todos os cristãos experimentam conflitos durante a tentação, que em alguns momentos parece tão sutil e que sequer percebamos o que está acontecendo conosco. Mas Deus prometeu que não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Peça a Deus para ajudá-lo a reconhecer a tentação e para Ele dar-nos forças para vencê-las e conhecer o caminho que esteja de acordo com a vontade dEle. Porque às vezes a gente faz coisa que não está condizendo com a vontade de Deus. Então a gente tem que pedir quem? Você vai pedir o pastor, a pastora, um amigo, o padre, seja lá quem for. Não, tem que pedir a Deus. É só Ele é que pode nos dar o quê? Direção. Aí mais na frente um pouquinho, 1 Coríntios. 1 aos Coríntios 10:13. Vamos ver o que tem para nós aí. 1 aos Coríntios 10:13. Primeiro aos Coríntios 10:13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Tinha uma parábola que lá na roça eles falavam o seguinte: Deus dá frio conforme o cobertor, e é verdade. Então, tem coisa que a gente pode suportar, tem coisa que a gente não pode suportar. O que é? É coisas da nossa vontade, da nossa carne. Então, tem coisas que é só Deus é que pode nos dar força, para que nós possamos o quê? Suportar e vencer essas tentações. Porque tem muita tentação que vem na cabeça da pessoa e ela não quê? Não suporta. Em uma cultura repleta de depravação moral,
há pressões que induzem ao pecado. Paulo advertiu os coríntios em relação à tentação. Ele disse, primeiro, as tentações sobrevêm a todos. Então não pense que você é diferente. Tem gente que quer lutar com as suas próprias forças, ou seja, ele provoca uma tentação, o pecado, e acha que dele mesmo vai sair força. Não, a força é espiritual, não é no braço, não. Então tem coisa que a gente tem que evitar, porque todos nós sabemos as nossas fraquezas. Eu sei a minha fraqueza, cada um aqui sabe a sua. Então, não vamos brincar com isso. Nós temos que pedir a Deus para que Ele nos ajude. E Ele vai nos ajudar. Outros têm resistido à tentação. Então, você também pode fazê-lo. O que é isso? Não, eu estou sendo tentado, Senhor, me ajuda. Tira de mim esses pensamentos negativos. Ele vai te ajudar, porque a gente tem que fazer analogia de onde a gente está errando, o que está acontecendo na nossa vida, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo. Tem coisa que a pessoa mesmo é que é culpada, não pode culpar Deus. Às vezes a pessoa está o Satanás fez eu fazer isso. Não, às vezes o Satanás é a própria pessoa. Ele está tudo errado, como é que ele quer fazer? Culpar os outros. Não, o erro é ele mesmo. Então, não parar de culpar os outros. Terceiro, qualquer tentação pode ser resistida, porque Deus sempre mostra uma saída. Deus o ajudará a resistir à tentação. É só Ele que pode nos ajudar, mais ninguém. Então vamos evitar essas coisas. Céu. Aí no próprio texto também está falando sobre o céu. Aí Mateus 13, o verso 11. O que é céu? Segundo os judeus, há mais de 7 céus. Então, hoje nós vamos falar de 3. Por que esses 3 céus? Primeiro, segundo os judeus, havia pelo menos 3 céus. O primeiro era a região nublada do ar, onde voam os pássaros, que por isso mesmo são chamados as aves do céu. Então, esse nublado aí, a gente olha para cima, a gente vê essas nuvens, a gente vê essas neblinas. Igual hoje, por exemplo, estava bem nublinado, o tempo. Lá em Jó, vamos dar uma ida lá, no livro de Jó 35, lá fala sobre isso. Jó 35, 11. Jó 35, 11. Jó 35, 11. Que diz assim: que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves do céu? É uma pergunta que ele está fazendo. Esse douto aqui, gente, é íntegro, uma pessoa sincera, uma pessoa correta e tal, é mais ou menos por aí. Então, mais alto do que as aves do céu, É a este que se referem aquelas passagens em que se falam do orvalho do céu, das nuvens do céu e do vento do céu. Então, esse é o primeiro. O segundo céu era aquela parte do espaço onde luzem o sol, a lua, as estrelas, e que se chama firmamento ou expansão do céu. Lá em Gênesis 1, 8, fala sobre isso. Gênesis 1, 8, que diz assim: e chamou Deus a expansão, céus, plural, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Então, quando ele fez
essas três coisas aqui, primeiro, lá ele falou, haja luz, houve luz, né? E a terra estava sem forma e vazia. Ali já é a introdução da Bíblia, né? Porque através do poder da palavra que foi feito o mundo. Haja luz. Poder. Né? Então, no terceiro céu, segundo pensavam os judeus, acha-se simbolizado pelos santos do Senhor. E era a casa de Deus e dos santos anjos. Foi este o céu, de onde veio Cristo e para o qual subiu depois da sua ressurreição. Lá em Atos 1:11. Vamos daí, dá lá? Nós ainda temos alguns minutinhos. Atos dos Apóstolos 1:11. Atos dos Apóstolos 1:11. Que diz assim: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Ele está perguntando. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Quer dizer, ele veio, voltou e vai vir de novo. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, começa a narrar, né, a vinda dele, que vai ser nas nuvens, né, na terra, segundo os estudiosos, ele não vai pisar mais, porque a terra está muito contaminada, né, cheia de pecado. Então aqui ele não pisa mais. Então ela já fala dessa ressurreição. E de onde há de vir outra vez, né? A este mesmo céu foi Paulo o quê? Arrebatado. Então, a Bíblia dá endereço que só 3 está lá. Né? Porque às vezes a gente costuma dizer assim, fulano morreu, está lá no céu. Não. Ah, fulano morreu, está no inferno. Também não está. Primeiro, como é que a pessoa está no inferno, sendo que ele não foi julgado? Não, então não está. Né? Como que ele está lá no céu? Também não foi julgado. Está num lugar, que é o onde? Cemitério. Não é isso? Segundo os estudiosos, lá no céu é um altar, né? E as almas estão ali. Não é purgatório. Né? Então, nós vamos ainda passar no processo de quê? Julgamento. Né? Hoje a pessoa comete um delito, quem julga ele? É o juiz. Né? Agora, o nosso, que é o mais importante, né? Que é Deus que vai nos julgar. Você fez isso, você fez aquilo, está aqui. Eu gosto muito daquele hino. Senhor, se olhares para dentro de mim, nada de bom vai encontrar. Vai ser a hora bem triste para a nossa vida. Na hora que ele olhar, só dele olhar já sabe. Tem nada aí. Porque de nós, irmão, é muito pouca coisa que sai boa. Muito pouca. Se a gente for fazer uma relação, em que eu, entre aspas, sou, nada. Você vai achar mais defeitos. Você tem que ser sincero com você mesmo. Porque qualidade, né? É muito poucas qualidades que a gente tem. Hoje nós melhoramos um tiquinho, nós mudamos o ritmo de vida. Né? Porque a Bíblia fala que ele olhou aqui para baixo, não viu o quê? Justo sequer. Então, para que nós possamos entender isso sobre o céu, para onde a gente quer ir, o que nós estamos fazendo? Será que está agradando a Deus? Às vezes não. Ah, eu acho. Não. Ou é sim, sim, ou não, não. Mateus 5,37, Tiago 5,12. Né? Então, às vezes, até no nosso falar, a gente fala de Deus por costume. Você está falando de coração? Às vezes não. Às vezes está só num bate-papo que não está condizendo com o que Deus quer que a gente fale dele. É agora a nossa oração. A oração tem que ser de coração.
Não é só de boca. Né? Porque nós estamos falando de uma coisa séria e de uma coisa muito espiritual. Eu vou marcar aqui onde nós paramos, que na próxima aula a gente dá sequência nisso aqui. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé para nós orar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar um pouco do Senhor, da sua palavra, dos seus estatutos, dos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a praticar e a entender um pouco mais da sua palavra. Senhor, fica conosco, abençoa, Senhor, o culto de logo à noite, abençoa, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão nos assistindo, estão nos vendo, ouvindo. Senhor, que o Senhor dê a cura, meu Pai, àquelas pessoas que estão passando por aflições. Senhor, a preocupação às vezes está nos prejudicando. Senhor, nos ajuda, meu Pai, nos livra, Senhor, desse mal. Senhor, sara a nossa nação, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.